Saudações, pessoal! Hoje vai ser um vídeo em que a gente vai falar sobre projeto, ou seja, como e o que a gente pensa antes de começar a construir os nossos terrenos. Okay. Para esse vídeo eu vou usar de exemplo essa torre que eu fiz. Já faz um bom tempo que eu estou tentando construir ela e eu não sei se ela é exatamente um exemplo de um bom projeto, mas com certeza a gente pode falar e usar ela como exemplo sobre qual é a importância de você parar para pensar antes de começar a construir o que quer que seja que você queira fazer. No caso dela, a ideia principal era fazer a torre de um mago. E eu queria que ela não fosse simplesmente 2D, né, no chão, e que eu fizesse algo que representasse onde estaria a torre, mas eu também não queria que, se ela fosse assim, mais tridimensional, mais imponente, e que eu não pudesse usar ela muito para jogar, e sim mais para representar a torre onde os jogadores imaginariam depois. Então eu tentei misturar as duas coisas. Eu tentei construir partes que pudessem se separar para a gente poder jogar dentro dela. Então, por exemplo, primeiramente, se você entra na casa, você já consegue jogar aqui. Eles podem jogar e interagir com objetos que eu quiser colocar aqui na parte de baixo, logo na entrada. Depois disso, a ideia é que a gente possa utilizar uma parte superior. Ela ainda não está pronta totalmente, mas vai ter aqui uma outra parte em que a gente vai poder jogar como se fosse o sótão da torre, por exemplo. Depois disso, a ideia é que a gente possa ir subindo mais andares. E eu vou mostrar aqui a parte de fora primeiro. Você pode ter qualquer coisa acontecendo aqui, talvez um portal desse mago, algo que aconteça no topo da torre dele. E você pode ter também um embate aqui no que seria, por exemplo, um escritório dele ou qualquer outra coisa do tipo, nessa parte que sai da torre dele. E aí você pode brincar usando a torre como um exemplo, mesmo que talvez seja só de exploração. Você pode usar tanto a parte de dentro, para os jogadores irem explorando, como também usar ela como uma construção de um terreno na parte de fora, deixando imponente a ideia de que o que quer que seja que eles vão encontrar aqui é algo mais grandioso, é algo em que eles vão talvez ter muitos desafios. Então a ideia desse projeto começou nessa questão mais modular. Eu sempre tentei me preocupar em fazer algo em que eu pudesse... É difícil falar e encaixar ao mesmo tempo, né? Em que eu pudesse jogar e também usar como uma composição de cenário completo. Por que é interessante você parar um pouco para projetar e para pensar antes de colocar os seus projetos em prática? Quanto mais você tenta se planejar antes, a possibilidade de você cometer erros ou não gostar muito do resultado diminui. Porém, se você ficar muito preso no momento de projetar, você pode nunca começar, e isso é um perigo muito grande. Outro problema que aconteceu nessa torre foi a questão estética. Eu comecei imaginando uma coisa, mas aos poucos eu fui descobrindo e vendo outras construções de formatos que eu talvez gostaria mais. Só que aí, eu parava no meio do caminho, tudo que eu já tinha feito e deixava esse projeto de lado, ou eu tentava terminar ele, aprendi o que quer que seja que eu conseguisse aprender e também poderia usar, assim como eu posso usar ele tranquilamente. Mas, se eu tivesse largado tudo e fosse para um novo projeto, talvez eu tivesse ficado mais feliz? Talvez. O grande problema disso é você desistir do seu projeto, ir para um segundo, depois talvez para um terceiro e um quarto e acabar não terminando nenhum. E aí você acaba não evoluindo no processo e também acaba ficando sem peças para jogar. Por mais que muitas vezes a gente não fique feliz com os resultados, é importante pensar que durante o jogo o terreno é um complemento. E muitas vezes os seus jogadores não vão imaginar aquilo que você está pensando e vendo de defeito e não vão prestar atenção nisso. Então, se você deixar essa parte passar e conseguir continuar, você provavelmente vai evoluir com mais facilidade conforme o tempo for passando, vai conseguir jogar e usar esses terrenos no meio do processo de aprendizado, o que é uma coisa normal. Eu tenho feito algumas lives no canal e eu vejo o pessoal perguntando bastante sobre como começar, o que fazer e tal. E eu admito que aqui no canal eu ainda não fiz uma série de o que fazer quando você está começando os terrenos. Mas eu acho que as dungeons, as masmorras, são os melhores lugares para você começar. Fazer terreno simples mesmo, em 2 dimensões, eu já mostrei algumas coisas aqui no canal,
como as de pedra, ou então as de ruas de cidade, que você também pode usar para fazer como se fosse uma dungeon, é bem legal para você começar, porque isso aparece muito mais nos nossos jogos. Você consegue construir algo que você vai usar e eles são muito mais simples, muito mais fáceis de fazer para você poder começar. Ir direto para fazer uma torre grande como essa é impossível? Com certeza não. Mas a chance de você talvez se frustrar um pouco no processo e achar que você não consegue fazer qualquer trabalho manual ou construir alguma coisa é muito grande. E isso acaba diminuindo a possibilidade de você evoluir e de querer continuar. É óbvio que essa dica não é uma coisa só para a construção de terrenos. É um aprendizado que eu também tenho durante toda a minha vida e para qualquer outro projeto que eu tente fazer, inclusive os vídeos aqui no canal. Planejar demais é sempre complicado, mas ao mesmo tempo é muito importante. Te ajuda a pensar no processo como um todo e também a pensar antes de agir, o que é muito legal para que você consiga encontrar os melhores resultados. Só tem que tomar cuidado para nunca colocar em prática.